Perigos da destruição da Amazónia são alertados por especialista. Com mais de 6 milhões de quilómetros quadrados, a Amazónia apresenta-se como uma vasta extensão. O plano para o novo salão de Trump não foi apresentado pela Casa Branca. Apesar de os planos de demolição serem legalmente obrigados a serem submetidos à revisão pública, o novo projeto de Trump não foi entregue à agência responsável pela supervisão da construção de edifícios federais. A peça, Um Sonho, de Strindberg é apresentada pela primeira vez em Évora. A apresentação tem lugar no Teatro Garcia de Rezende, localizado no centro histórico da cidade de Évora. Comunidade portuguesa em Toronto abalada por incêndio intencional na Casa da Madeira. É um ataque intencional que poderia ter resultado em perdas de vidas, declarou Décio Gonçalves, diretor da Casa da Madeira. O acordo de paz que o Hamas rejeitou. Entre aqueles que afirmavam que Israel não almejava a paz e os que agora permanecem em silêncio, surgiu a evidência: aqueles que dependem do conflito desconhecem como lidar com a paz. Incêndio na Casa da Madeira de Toronto causado por homem. O diretor da Casa da Madeira, Décio Gonçalves, declarou que se tratou de um ataque intencional. O incidente provocou uma explosão que deixou o suspeito gravemente ferido, pois estava rodeado de chamas. As referências da nossa vida estão a desaparecer. Na nossa democracia, os senadores novos serão escassos e nunca alcançarão a importância que atribuímos aos que partiram. Cristóvão, da publicidade não à estratégia inovadora com Coop. Nos últimos dias, Cristóvão Carvalho tem estado a organizar o debate entre todos os candidatos na BTV, com a sua equipa a menos de 48 horas das eleições. Nem todos os insurgentes vestem capa. Francisco Pinto Balsemão destacou-se como político, jornalista e empresário, sem qualquer contradição. Uma figura digna de cinema, um Citizen Kane, numa região onde esse tipo de personagem é raro. Homenagem à cultura portuguesa em Astérix na Lusitânia. Astérix na Lusitânia chegou a Portugal nesta quinta-feira. Portugal classificado como o país com a maior incidência da doença dos pezinhos. Conforme indicado pelo Cardinal, o Distrito do Porto alberga 1/4 do total de casos, quase 600 indivíduos, seguido pelo Distrito de Braga, cerca de 500 casos, e Aveiro, 200. Cheganomics, a solução era pagarmos bem, sabia? Elevar os salários, reduzir subsídios e encontrar habitação para trazer de volta os imigrantes. Como é que ninguém tinha pensado nisto antes? No fundo, é tão fácil. Lisboa. PS solicita a saída do vice-presidente da Carris. Um pedido excepcional foi formalizado por Pedro Anastácio para discutir o incidente ocorrido com o elevador da Glória. Jovem de 14 anos, filho da vereadora de Vagos, é suspeito de assassinar a mãe e está internado em centro educativo. O Tribunal de Família e Menores de Aveiro ouviu o rapaz esta quarta-feira e estabeleceu uma medida cautelar. Doença dos pés. Portugal registra a maior taxa de incidência a nível global. De acordo com a investigação Cardinal, revelada em Vila do Conde, o Distrito do Porto abriga 1/4 dos casos totais, quase 600 indivíduos, com Braga a seguir, aproximadamente 500 casos, e Aveiro, 200. Estados Unidos da América. Críticas de Trump a Putin em meio a novas sanções à Rússia. Trump descreve como um dia bastante importante a imposição de novas sanções. Chocada, comunidade portuguesa reage a incêndio intencional na Casa da Madeira em Toronto.
Um homem entrou nas instalações com o propósito de atear fogo ao edifício, servindo-se de um acelerante. O responsável pela instituição madeirense afirmou que foi um milagre não haver mais vítimas. Ricardo Araújo Pereira, Balsemão foi um autêntico democrata. Quando encontramos um, devemos apreciar. Já não existem tantos assim. Na edição especial em homenagem a Francisco Pinto Balsemão, Ricardo Araújo Pereira evoca o fundador da SIC e do Expresso como um autêntico democrata e defensor fervoroso da liberdade. O humorista destaca que, ao longo de cerca de 20 anos de colaboração com o grupo, nunca experimentou qualquer forma de censura ou interferência, elogiando a forma como Balsemão garantia que os criadores pudessem trabalhar sem limitações. Recurso da AD sobre a votação nas Caldas da Rainha é rejeitado pelo Tribunal Constitucional. Estava em questão uma suposta infração das urnas nas mesas de voto 2, 5 e 11 da União de Freguesias das Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Popolo, Coto e São Gregório. Benfica inicia preparação para movimentações no mercado. Os responsáveis estão em sintonia com José Mourinho sobre a necessidade de suprir certas deficiências na equipa. Todos os setores poderão ser ajustados. Farioli alerta para desafios contra o Nottingham, é necessário demonstrar que estamos no caminho correto. O treinador do FC Porto reconhece que a preparação do encontro foi desperdiçada após a troca de treinador no Nottingham. E adverte que as exigências na Europa estão a intensificar-se. Jorge Vadio, um músico, prossegue a sua carreira no Japão. O cantor português agendou já uma nova turnê para várias das principais salas do país. A batalha de Bruce Springsteen contra a depressão. O novo filme revela como The Boss se afastou do mundo para compor o aclamado álbum Nebraska durante um período de aflição. É necessário demonstrar grande personalidade. SP Braga busca o terceiro triunfo consecutivo na Liga Europa. A formação enfrenta hoje o Estrela Vermelha. A nova diretora do Santander será Isabel Guerreiro. É a primeira ocasião em que uma mulher assume a liderança de um dos principais bancos do sistema financeiro português. Quais os motivos para o aumento dos casos de agressão de filhos para com os pais? O falecimento de uma vereadora em Vagos é o mais recente exemplo de violência de um filho em relação à mãe. Os dados têm mostrado um crescimento. A especialista em violência filioparental, Neuza Patuleia, é a convidada. Infantário ucraniano é bombardeado pela Rússia após proposta de cessar-fogo de Trump. Após a sugestão do presidente dos Estados Unidos da América de um congelamento do conflito, Moscovo atacou a Ucrânia com mais de 400 drones e mísseis. Os tempos alteram-se, mas a atualidade permanece a mesma. Existem 214 milhões de refugiados globalmente. Os dados atuais não enganam, a história está destinada a repetir-se. Na Casa do Passal, a tarefa é evidente. É necessário sensibilizar as consciências para a transformação. Uma mensagem no vinho. Sandra Tavares da Silva, já reconhecida como uma das 24 melhores enólogas do planeta, destacou-se anteriormente na Seleção Nacional de Voleibol e teve um percurso notável no universo da moda antes de se dedicar à adega. Três películas para assistir nesta semana. Afsierzi e Isabel Yapper têm Os Novos Vizinhos, realizado por André Téchiné. Tripulantes despedidos receberão 300 milhões da TAP. O DN informa que a empresa optou por não recorrer ao Constitucional e irá compensar 2.000 tripulantes. Por outro lado, o público salienta a paralisia nas negociações com os médicos a respeito das urgências regionais. Zelensky e líderes da União Europeia abordam pressão sobre Moscovo.
A reunião inicia-se por volta das 9h00, focando na assistência à Ucrânia através de ativos russos que foram congelados no início do conflito. Deixei o meu pai sem visão, quando os filhos arruinam quem os trouxe ao mundo. Nesta nova edição da Além dos Títulos, examinamos incidentes recentes de violência entre filhos que alarmaram Portugal. Desde a revelação nas redes sociais até ao homicídio em Vagos, investigamos as raízes profundas desta trágica situação social em ascensão e as soluções que Portugal persiste em postergar. A Agência da Organização das Nações Unidas não terá operações em Gaza, afirma Israel. Embora o Tribunal Internacional de Justiça tenha solicitado a colaboração de Israel com a Agência da Organização das Nações Unidas, este nega a cooperação com a UNRWA. JD Vance prossegue a sua visita a Israel nesta quinta-feira. Por que razão os historiadores não são laureados com prémios Nobel? Rui Tavares apresenta-nos Joel Mokyr, Prémio Nobel de Economia de 2025. Neste episódio, Rui Tavares expressa grande satisfação ao comemorar em comum honra atribuída a um colega pela Real Academia Sueca das Ciências, Joel Mokyr, historiador de renome mundial pela sua pesquisa sobre a história da ciência e da tecnologia. Programa Vale Eficiência, destinado a famílias de rendimentos baixos, tem apenas 3% de execução. O Governo irá revisar normas. O Ministério do Ambiente reconhece falhas estruturais e está a preparar modificações ao modelo, embora não assegure que todas as famílias aprovadas recepcionem os apoios. O que mudou no Zambujal um ano depois do falecimento de Odair Muniz? As reportagens e as narrativas da Rádio Observador. Suspeitos detidos por furtar mais de 1.100 cadeiras de restaurantes em Espanha. De acordo com as autoridades, o grupo é suspeito de ter roubado cadeiras avaliadas em 60 mil euros entre agosto e setembro. Os assaltos aconteciam nas primeiras horas da manhã. Acontecimento em Vagos. De que forma é que o rapaz conseguiu fazer algo assim? Sob sérias suspeitas de ter eliminado a mãe, o filho de 14 anos da vereadora Susana Gravado foi internado num centro educativo. Amigos e vizinhos descrevem a família como coesa. O amante dos cedros. Centenas de pessoas formaram uma fila em Belém para se despedir de Francisco Pinto Balsemão. Dentre elas, estava o jardineiro que conhecia o amante dos cedros. Cerca de 700 indivíduos escapam de um centro de fraudes, online, em Myanmar rumo à Tailândia. O responsável pelas operações comunicou que a Polícia de Imigração e uma unidade militar se uniram para oferecer apoio em ações humanitárias. Zambujal demanda justiça e respostas sobre Odair às 7 horas. Após um ano da morte de Odair Muniz, residentes do bairro do Zambujal indicam que nada se alterou e solicitam esclarecimentos sobre o caso. O jornal também destaca os momentos do funeral de Pinto Balsemão. Os segredos da gastronomia são uma ilusão. A verdadeira essência está na cozinha tradicional. Embora haja uma crença comum de que a culinária é repleta de segredos, a investigação de Ricardo Fellner revela que isso é apenas parcialmente verdadeiro. Existem pequenos truques que os chefes optam por manter em segredo para se resguardarem. Zelensky e líderes da União Europeia debatem apoio à Ucrânia. Ainda não está confirmada a presença de Luís Montenegro na reunião. Na quarta-feira, o governante anulou toda a sua agenda devido às cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão. Sporting triunfa sobre Marselha, que tem campo como titular nos Boston Celtics. Após estar em desvantagem, o Sporting conseguiu dar a volta ao resultado com os contributos de Catamo e Alisson, que entraram como substitutos e garantiram a vitória 2-1. Além disso, Niemias Queta somou 17 pontos, que não foram suficientes, e Dedic poderá estar prestes a sofrer uma lesão que o afaste.
Tailândia. Centenas escapam de centro de fraude em Myanmar. Um esforço colaborativo, amplamente noticiado pela imprensa, foi lançado pela China, Tailândia e Myanmar com o objetivo de eliminar o problema. Presidente indonésio e Lula encontram-se em Jacarta para fortalecer laços comerciais. Na quarta-feira à noite, o líder brasileiro chegou à Indonésia, iniciando a sua viagem pelo Sudeste Asiático, que inclui também uma visita à Malásia. A mulher de Odair Muniz considera que os tumultos foram inadequados. O presidente da Junta de Alfragide, António Paulo, salienta que os responsáveis pelos distúrbios não pertenciam ao bairro do Zambujal. Relativamente à eventualidade de novos tumultos, aguardaremos pela deliberação judicial. Greves marcadas para quinta-feira incluem setores da saúde e da educação. A paralisação que envolve os profissionais da saúde tem como objetivo exigir ações imediatas para valorizar as trajetórias profissionais, incluindo a restituição de pontos para avanço salarial. Maduro afirma dispor de 5.000 mísseis para confrontar os Estados Unidos da América. O governo de Caracas e Maduro são acusados pelos Estados Unidos de estarem à frente de uma ampla rede de tráfico de drogas. Ucrânia elogia restrições dos Estados Unidos da América a empresas petrolíferas da Rússia. Yulia Sviridenko afirmou que o petróleo oriundo da Rússia sustenta o conflito gerado por Moscovo e destacou que os Estados Unidos transmitiram uma mensagem apropriada ao penalizar as duas companhias. Pedro Cisa Vieira, o Chega oferece algumas migalhas e Passos Coelho ingere com receio de ficar isolado. Esta semana marca a entrada definitiva das eleições presidenciais na agenda. É um facto que, na próxima vez que votarmos, será para eleger o Presidente da República. A análise é de Pedro Cisa Vieira e Pedro Marques Lopes, moderada por Paulo Baldaia, no Bloco Central. Estamos interligados. A insegurança aumentou, é um F. Os testemunhos dos principais intervenientes nas notícias transmitidas ao vivo na Rádio Observador. Lançamento de mísseis hipersónicos é confirmado por Pyongyang. Na quarta-feira, o exército sul-coreano detetou o lançamento dos mísseis. Fugir é a solução? Pelo menos em Portugal. É habitual que ocorram demissões em situações problemáticas dentro de uma empresa, e desta vez foi a Carris que enfrentou isso. Além disso, na Faculdade de Medicina do Porto, a situação não avança e os estudantes tomam iniciativas individuais. Quais os assaltos mais memoráveis da história? Desde o Louvre até à Mona Lisa, os assaltos mais emblemáticos e danosos que já ocorreram. Além disso, um falso crente que agora enfrenta críticas. Ilegalidades inocentes no futebol. Antes dos jogos, chamuças e cervejas nunca prejudicaram ninguém. Além disso, a dupla extraordinária Sabadosa está a agitar as redes sociais. Dirigentes do FC Porto e do SP Braga podem aspirar aos oitavos da Liga Europa. Vitórias na Pedreira e em Nottingham colocam os minhotos e os portistas numa posição favorável na segunda competição da UEFA. Fábrica de Faf irá fabricar 1 milhão de pudins anualmente com foco na China. De acordo com o empresário Paulo Fernandes, a instalação da empresa no distrito de Braga contará com 4 robôs em funcionamento até ao final do ano. Deveremos temer uma vaga de crimes violentos? Ao longo de vários dias, ocorreram vários casos, incluindo notícias sobre crimes violentos e homicídios com armas de fogo na Grande Lisboa. Seria uma mera coincidência temporal ou um indício de questões mais sérias?
O LIVRE proclamou uma posição nas presidenciais, mas agiu de forma diferente. O presidente da Carris, que se afastou, o Estado, que desperdiça recursos sem razão, e o LIVRE, que apresentou um deputado como candidato a presidente, representam o bom, o mau e o vilão. A programação de Évora 27 inicia-se esta quinta-feira. O Coreto do Jardim Público receberá também, nas tardes de sábado e domingo, uma instalação sonora com obras acusmáticas. Braga e FC Porto buscam preservar início perfeito com 100% de vitórias. Às 20 horas, os Dragões enfrentam o Nottingham Forest, que atravessa uma crise e conta com um novo treinador, enquanto os arsenalistas, às 17 horas e 45 minutos, recebem os sérvios que foram derrotados pelo FC Porto na última jornada. FC Porto e SP Braga podem almejar os oitavos da Liga Europa. Vitórias na Pedreira e em Nottingham colocam minhotos e portistas numa situação favorável na segunda competição da UEFA. Braga e FC Porto buscam continuar início perfeito com 100% de vitórias. Os arsenalistas defrontam os sérvios, às 17 horas e 45 minutos, que foram derrotados pelo FC Porto na jornada anterior, enquanto os Dragões jogam contra o Nottingham Forest, que está em crise e conta com um novo treinador, às 20 horas. Empresa de manutenção convocada pelo DIAP após incidente no elevador da Glória. A Justiça inicia, esta quinta-feira, os interrogatórios ao representante da empresa de manutenção que prestava serviços à Carris, na sequência de um acidente que resultou na morte de 16 pessoas. Até setembro, Bankinter registra um lucro de 812 milhões de euros, com a contribuição de Portugal a ultrapassar os 19%. Os lucros do Bankinter aumentaram 11% até setembro, com a sucursal em Portugal a posicionar-se como a segunda mais significativa para os resultados do grupo. Faleceu Álvaro Laborinho Lúcio, ex-ministro da Justiça. Contava com 83 anos. Os eurodeputados do PS solicitam esclarecimentos a respeito da isenção das RUP nas emissões marítimas. Os eurodeputados fazem notar que surgiram queixas de que os operadores são forçados a pagar licenças ao realizarem escalas no território continental português. Entidades mobilizam-se para lidar com as mudanças climáticas. Ricardo Garcia, secretário-geral do CPF, destacou o envolvimento climático de instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Oceano Azul. Setor agroalimentar de Portugal investe em uma presença robusta na China. De acordo com os dados fornecidos pela Portugal Foods, as exportações de produtos agroalimentares de Portugal chegaram a 10 mil milhões de euros em 2024, representando um aumento de 8,5% em comparação com o ano anterior. Ricardo Preto toma a liderança criativa da Leitão e Irmão, deseja introduzir modernidade. O designer português abraçou um novo desafio com os históricos ourives da coroa. Neste momento, equilibra-se entre a joalharia e a decoração, embora sinta saudades da moda, à qual promete voltar no ano seguinte. Homem procurado no Reino Unido por tráfico de droga é detido pela PJ. Com 40 anos, o suspeito, que se encontrava em fuga há aproximadamente 2 anos, foi apanhado em Bulicame, onde utilizava uma identidade falsa, e é considerado um dos homens mais procurados no Reino Unido. Detido no Algarve, líder de gangue criminosa procurado no Reino Unido. O suspeito encontrava-se em fuga há aproximadamente 2 anos. A organização estava envolvida no tráfico internacional de grandes quantidades de cocaína e haxixe, com registros de episódios violentos. Concertos agendados para 2025 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos previstos para os meses vindouros, uma programação em constante atualização. Moçambique. Aproximadamente 300 pessoas presas devido a sequestros em 15 anos. Os sequestros realizados em Moçambique são,
na sua maioria, organizados fora do território, principalmente na África do Sul. Despedida nacional a Francisco Pinto Balsemão nos Jerónimos, um retrato. Na quarta-feira, dezenas de anónimos e personalidades públicas juntaram-se no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, para prestar a sua última homenagem a Francisco Pinto Balsemão. As imagens da despedida do fundador da SIC e do Expresso e de uma geração que deixou marca na democracia portuguesa. A história da codorniz, uma narrativa clássica. Uma fábula que nos ensina a agir com bondade e evoca uma época fictícia em que as codornizes eram aves grandes e maléficas. Alvite, um lugar no fim do mundo. Recordações da juventude do autor acerca dos romeiros que chegavam de Alvite, na Serra de Nave, e que passavam pela sua residência, comercializando louça, penos e cestos. Júdy dos Reis Ramos Teixeira e a sua obra O Caminho de Pedras. A vida e a obra de Júdy Teixeira, poetisa contemporânea aclamada por Aquilino, desconsiderada por Pessoa e menosprezada por Régio, passaram 30 anos sem reconhecimento durante a sua existência. Xanana afirma que é necessário para Timor impulsionar a economia na Ásia. No próximo domingo, Timor-Leste irá assumir a posição de 11º Estado-membro da Ásia, 14 anos após a submissão do pedido de adesão. João Ferreira responsabiliza Moedas por desviar a atenção. O vereador da CDU afirma que a atitude do presidente da Câmara de Lisboa é uma questão de irresponsabilidade política. João Ferreira afirma que Moedas precisa ponderar se deve conduzir transformações na Carris. O país perdeu um grande estadista e Nazaré um grande cidadão. As afirmações dos envolvidos nas notícias transmitidas ao vivo na Rádio Observador. Lisboa recebe concerto de Brandi Carlile no final do próximo ano. Em novembro de 2026, a artista norte-americana estará em Portugal para apresentar o seu novo álbum, que inclui colaborações com músicos dos Red Hot Chili Peppers, na produção, de Bon Iver e Aaron Dessner, dos The National. O país ficou sem um grande estadista, Nazaré despediu-se de um grande cidadão. Manuel Sequeira, presidente da Câmara da Nazaré, recorda Laborinho Lúcio como uma figura de enorme contributo nacional, o único ministro da Nazaré e um cidadão muito próximo da terra. Benfica em eleições, 6 candidatos que representam o passado, o presente e a transformação. À presidência do Benfica aspiram Rui Costa, o presidente em exercício, Luís Filipe Vieira, o seu antecessor, e ainda João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Martim Meier e Cristóvão Carvalho. Francisco Pinto Balsemão terá Camané a cantar nas suas cerimónias fúnebres. O fadista fará a interpretação de Abandono durante o funeral de Francisco Pinto Balsemão, agendado para esta quinta-feira às 13h00. Acidente em passagem de nível resulta em morte. O aviso sobre o sinistro foi recebido às 9h14 e, conforme indicado pelo Comando Subregional Lesíria do Tejo da Proteção Civil, foi confirmada a presença de uma vítima mortal. Eurodeputados do PS interrogam sobre a isenção das emissões marítimas. O mecanismo de regulação das emissões de gases com efeito de estufa, conhecido como Sistema de Comércio de Licenças de Emissão, abrange atividades que representam 45% do total dessas emissões na União Europeia. Estreia da Companhia Artistas Unidos no Teatro Paulo Claro. As apresentações da peça estão agendadas para terças e quartas às 19h30, quintas e sextas às 21h00 e sábados às 16h00 e às 21h00.
Pedro Pimpão, faz sentido formar coligações de partidos nas eleições autárquicas. Pedro Pimpão afirma que as coligações são pertinentes nas eleições autárquicas, uma vez que o propósito é apoiar as pessoas. O presidente da CM de Pombal reconhece que implementar reformas estruturais em Portugal é complicado. Amor. Ruth Cardoso, viúva de Diogo Jota, relembra o instante que transformou a sua vida para sempre. Passados 3 meses e meio desde a trágica morte de Diogo Jota, a viúva Ruth Cardoso fez uma publicação nas redes sociais para comemorar a data que deu início à história de amor entre o casal. Festival de Música Eletrónica e Arte Digital Semibreve inicia em Braga. A 15ª edição do Semibreve decorre entre esta quinta-feira e domingo, abrangendo o Teatro Circo, o GN Reixa e a Capela Imaculada Conceição, com várias estreias nacionais. Laborinho. Deixou uma impressão de humanismo e de reforma. A declaração é do presidente do Sindicato dos Magistrados do MP, Paulo Lona, em entrevistas à Rádio Observador. Refere-se a um magistrado notável que deixou a sua marca em cada uma das funções que ocupou. Comemorar os sabores do borrego em Celurico da Beira, a capital do queijo da Serra da Estrela. Celurico da Beira, reconhecida como a capital do queijo Serra da Estrela, homenageia nos dias 25 e 26 de outubro os sabores do borrego, um dos principais ícones da gastronomia local. Esta região, rica em história, património, tradições e natureza, é um destino a explorar no roteiro de fim de semana semanal. Mais de 100 organizações solicitam à União Europeia um investimento significativo em meios de comunicação independentes. O jornalismo é uma infraestrutura democrática. As associações avisam que o jornalismo é uma infraestrutura crucial para a democracia e requer um apoio financeiro constante no próximo orçamento da Europa. Casal apanhado pela PSP com 114 kg de haxixe. Em Odivelas, a investigação criminal da PSP prendeu os suspeitos. Para além do haxixe, possuíam também cocaína, heroína e 71 mil euros. Qual será o futuro da loja do Gato Preto? Devido a dificuldades financeiras, os proprietários da loja do Gato Preto solicitaram auxílio aos credores, iniciando um processo especial de revitalização. Descubra o que está em discussão através de 4 perguntas e respostas. Elevador da Glória. Moedas está a abanar a água do casaco. João Ferreira, CDU, afirma que o presidente da Câmara deve considerar se possui as capacidades para guiar o processo de transformações na Carris. Solicita uma nova gestão, dedicada, mas reconhece, não sou otimista. Miguel Cardoso, sentia uma grande emoção pela seleção. Até chegava a afirmar, conheço o hino de Portugal, mas não o de Cabo Verde. Contudo, percebi que esse amor não era mútuo. Miguel Cardoso, que foi conhecido como Pelé entre os seus colegas de futebol durante muitos anos, partilha o tal podcast uma reflexão intensa sobre identidade, pertencimento e resistência. Durante esta conversa com Georgina Angélica e Paula Cardoso, o diretor executivo da Black Europeans discute o compromisso com o antirracismo e o efeito das microagressões no dia-a-dia. Sem ressentimentos, mas com clareza, descreve a experiência de quem viveu num país que nem sempre o recebeu de braços abertos. Decisão sobre compensações a tripulantes é definitiva e TAP poderá desembolsar até 300 milhões de euros em compensações. O sindicato revelou que o recurso da TAP no caso dos reembolsos a tripulantes foi recusado pelo Tribunal Constitucional, embora a companhia aérea ainda tenha a possibilidade de interpor uma reclamação. Tripulantes. TAP enfrenta risco de 300 milhões devido à sentença final. O processo referente aos reembolsos dos tripulantes da TAP teve a sua sentença confirmada, o que pode obrigar a companhia a desembolsar até 300 milhões de euros em indenizações, informou o sindicato. Beja. 8 milhões para atualizar a triagem de materiais recicláveis. A empresa atende 86.505 habitantes em uma área geográfica de 6.650 km².
José Condessa em Nova York. Quando falo do coração, o meu algoritmo sobe. Durante a sua estreia em Nova York, o ator José Condessa medita sobre a sua infância, a carreira e a beleza de uma vida moldada pela imaginação. A longa-metragem, Onejo, será apresentada no Tribeca Festival Lisboa. Podemos encontrá-lo em Rabo de Peixe, disponível na Netflix, e uma adaptação de Artur Pérez Reverte está a ser preparada. Márcia Soares admite ter sofrido violência. A comentadora da TVI chocou ao partilhar que teve uma relação caracterizada por abusos físicos e verbais. GNR e MP realizam buscas na Proteção Civil por suspeita de corrupção. Estão a ser cumpridos 4 mandados de busca a entidades públicas e instalações empresariais, assim como 6 mandados de busca domiciliária. Atropelamento fatal de um homem de 80 anos em Famalicão. Os bombeiros voluntários famalicenses e uma ambulância de emergência e reanimação foram destacados para o local. Em 3 meses, Moçambique registra 89 casos de Mpox. Desde 1 de janeiro, o surto atual de Mpox na África Austral contabiliza 77.458 casos da doença em 22 países, resultando em 501 mortes. Disparos foram realizados pelas forças de Israel no sul de Gaza. A linha de demarcação está vedada para a população de Gaza. Número de travessias no Canal da Mancha já ultrapassa o total de 2024. As travessias ilícitas através do Canal da Mancha seguem a registrar um crescimento. Mais de 114 kg de droga apreendidos pela PSP e 2 detenções. Os detidos foram levados a um primeiro interrogatório, onde ao homem foi imposta a medida de coação de prisão preventiva, enquanto à mulher foi mantido o termo de identidade e residência. Vodafone aposta na autossuficiência energética da sua rede. A Vodafone Portugal reconhece que a performance da sua rede durante o corte de energia em abril foi inferior às suas expectativas. Por esta razão, decidiu realizar novos investimentos. Nick Cave and the Bad Seeds voltam com disco ao vivo. Assista ao vídeo de Wild God, Live God. Faltando menos de um ano para voltar a Portugal no Festival Nós Alive, Nick Cave apresenta Live God, um álbum ao vivo que compila registros de concertos realizados na Europa e na América do Norte. Festival de Música Eletrónica e Arte Digital Semibreve dá início em Braga. A 15ª edição do Semibreve, que decorre entre esta quinta-feira e domingo, abrange o Teatro Circo, o Generation e a Capela Imaculada Conceição e apresenta estreias a nível nacional. Caso Medi. Bruckner vive nas ruas de Kiel. Atualmente, Christian Bruckner encontra-se a residir nas ruas após ter sido expulso repetidamente dos vários alojamentos onde passou a noite, à medida que ia sendo identificado. Nick Cave and the Bad Seeds voltam com álbum ao vivo. Assista ao vídeo de Wild God, Live God. Com menos de um ano até o seu regresso a Portugal para se apresentar no Festival Nós Alive, Nick Cave está de volta com Live God, um disco ao vivo que reúne gravações de concertos na Europa e na América do Norte. Companhia aérea TAP deverá desembolsar até 300 milhões de euros a membros da tripulação, desistência em contestar decisão judicial. A transportadora tinha a possibilidade de recorrer da decisão do Tribunal Constitucional dentro de um período de 10 dias, mas decidiu não o fazer. Atropelamento por comboio em Santarém resulta na morte de mulher. A vítima terá atravessado e contornado as barreiras, acabando por ser atingida.
Prémio Nobel da Economia apoia investimento em inovação ecológica. Philippe Aghion recebeu o Prémio Nobel da Economia, em parceria com o canadiano Peter Sawitt, devido à sua teoria do crescimento sustentável por meio da destruição criativa. 24 detidos e 2 agentes feridos após a terceira noite de distúrbios contra imigrantes em Dublin. Na capital irlandesa, centenas de indivíduos manifestaram-se e entraram em conflito com a polícia em frente a um centro de acolhimento para solicitantes de asilo ucranianos. O ministro da Justiça classifica a situação como violência criminosa. Estado vende 16 propriedades públicas para apoiar a habitação. Para financiar políticas de habitação pública, o governo irá vender 16 imóveis do Estado. Os imóveis atualmente ocupados poderão ser utilizados gratuitamente até ao término de 2027. Diddy ameaçado com uma faca junto ao pescoço enquanto está na prisão. O rapper, empresário e produtor Diddy, que recebeu uma pena superior a 4 anos de cárcere, sofreu ameaças no Metropolitan Detention Center, localizado em Nova York. Aumento dos preços do petróleo intensifica após sanções dos Estados Unidos da América a entidades russas. O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte, com a entrega marcada para dezembro, registrou uma subida de 5,05%, alcançando $65,75. Candidatura de Lula da Silva às presidenciais de 2026 é anunciada. Estou prestes a completar 80 anos, mas tenho a certeza de que mantenho a mesma energia que tinha aos 30 anos. Vou concorrer a um 4º mandato no Brasil, declarou o atual presidente. Viver com fibromialgia é como ter um corpo que não reage. Escolher viver com dor é uma impossibilidade. Existem dias em que até o toque da roupa na pele se revela doloroso e o peso dos lençóis torna-se excessivo. Há momentos em que o vento irrita e o menor ruído parece um estrondo. Venda de espólio no Teatro Nacional 21 e apresentação de Nuances. A nova etapa do Teatro Nacional 21 é marcada pelo espetáculo Nuances. Atropelamento mortal de um homem de 71 anos em Penafiel. No local do acidente, estiveram presentes a GNR, bem como os bombeiros de Entre os Rios e a viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. O falecimento foi declarado no local. 1/3 dos portugueses sofre de dor crónica. Este tipo de dor é invisível e impacta as esferas pessoal, social e profissional. Aqueles que enfrentam a dor diariamente, seja como pacientes ou como profissionais de saúde, estão cientes da necessidade de priorizar este assunto. António Filipe destaca a relevância atribuída pelo PS. A reação de António Filipe surgiu após a entrevista que o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, concedeu ao público Renascença. É possível coabitarmos? Questiona a nova película de André Téchina com Isabelle Huppert. A resposta permanece indefinida. Uma agente da polícia com cerca de 60 anos regressa ao trabalho após um longo período de licença médica, causado pelo suicídio do esposo, um companheiro de trabalho de origem senegalesa, cujo espírito a visita todas as noites. Esta é a base de Novos Vizinhos. Judiciário francês determina que petrolífera elimine greenwashing do seu portal. Total Energies deve remover as afirmações de neutralidade carbónica do seu portal ou corre o risco de enfrentar multas diárias. Esta é a primeira aplicação da legislação sobre greenwashing a uma empresa do setor energético. Orçamento recebe parecer desfavorável do Conselho de Ilha do Pico. A Assembleia Regional irá debater e votar o Plano e Orçamento dos Açores para 2026 em novembro. Funeral no sábado e velório de João Queiroz na sexta-feira. O artista, natural de Lisboa e nascido em 1957, foi acometido por uma enfermidade prolongada, residindo e trabalhando na capital.
Sánchez afirma que a organização do Tratado do Atlântico Norte é respeitada por Espanha e que Trump está ciente. Este ano, Espanha alcançou os 2% do PIB destinados à defesa e o executivo socialista afirmou que apenas elevará essa percentagem até 2,1%. Detecção de legionela em balneários de Oliveira do Bairro. A bactéria legionela, que pode provocar uma infecção pulmonar severa designada doença dos legionários, encontra-se no ambiente aquático. Salve-nos o VAR, Sporting, Marselha é um caso ilustrativo. Com uma arbitragem cheia de falhas ajustadas pelo VAR, o Sporting conseguiu superar o Marselha, alcançando assim os 6 pontos na Champions. Também se faz a antecipação dos encontros do Porto e do Braga na Liga Europa. Mértola acolhe Feira da Caça, destacando tradições e recursos da região. Entre as atrasos estão tasquinhas com iguarias de caça, animação de rua, conferências, uma exposição de fauna viva com mais de 20 espécies e mostras de produtos locais. Amadora BD pretende atrair mais público durante a semana. A responsável pelo festival enfatizou a exposição dedicada aos irmãos brasileiros premiados Fábio Moon e Gabriel Bá, que estarão na Amadora. Sindicato dos Médicos desaprova a proposta do governo que impõe mobilidade para urgências, não pode ser um cheque em branco. Depois de avaliar o excerto do documento enviado pelo governo sobre os serviços centralizados de urgência externa de âmbito regional, o Sindicato Independente dos Médicos expressa o seu desagrado por não apresentar os incentivos específicos à prestação de trabalho fora da unidade habitual. Diogo Carreira comenta a visita de Zelensky em busca de maior apoio. O jornalista da CMTV está em Bruxelas a seguir a estadia do presidente da Ucrânia, que estará presente na reunião do Conselho Europeu esta quinta-feira. Zaporizhia. Energia elétrica na central nuclear é restabelecida. Após um mês sem ligação, a central de Zaporizhia retoma o fornecimento de energia. Em direto na Blitz, Delfins apresentam A Queda de um Anjo, tema dos anos 90 que irão tocar na digressão O Outro Lado, vídeo. Após celebrar o 40º aniversário do grupo, os Delfins partem para palcos mais pequenos com a digressão O Outro Lado, que em dezembro irá passar por salas de espetáculo em Lisboa, Coimbra, Braga, Porto e Aveiro. Numa atuação exclusiva no edifício Empresa, em Paço de Arcos, o grupo de Cascais fez uma performance ao vivo de algumas das músicas que estarão no alinhamento, incluindo A Queda de um Anjo, lançada em 1993. Montenegro dirige-se a Bruxelas para integrar o Conselho Europeu. O chefe de executivo foi até agora representado pelo primeiro-ministro grego e deverá chegar em breve, juntando-se aos líderes europeus nos trabalhos. Atleta suspensa por recusar verificação de sexo. Sana Caldas, uma nadadora transgênero de Vizela e atualmente a viver na Califórnia, brilha na disciplina de remo indoor. Uma das piores epidemias de cólera na última década ocorre na República Democrática do Congo. Até ao momento, a doença já provocou mais de 1.700 mortes e atingiu 20 das 26 províncias do país. Portugal ocupa a terceira posição na Europa em termos de cobertura vacinal contra a gripe. Apenas a Dinamarca, 76%, a Irlanda, 75%, a Suécia, 68%, e Portugal, 71%, alcançaram ou se aproximaram da meta de 75% de cobertura estabelecida pela União Europeia. A democracia na Europa continua a ser delicada e a abordagem deve focar-se nas pessoas. Em um cenário de instabilidade global, o projeto de paz denominado União Europeia deve ser atendido com rapidez e vigor, afirmou Seamus Bolan. Vigília pela libertação de presos políticos é organizada por angolanos. Em Luanda, ativistas organizam vigília para a libertação de presos políticos.
Musk explica bónus de $1 bilhão com supervisão de exército de robôs. O responsável pela Tesla justifica a recepção de um pacote de compensação de $1 bilhão para assegurar que conserva uma forte influência sobre o exército de robôs que a companhia planeia produzir. As fotografias da despedida a Pinto Balsemão. Diversos integrantes do governo estiveram no Mosteiro dos Jerónimos. Faleceu Dave Ball, um dos membros dos Soft Cell, a dupla que tornou famoso Tainted Love. Dave Ball, parte do duo Soft Cell, faleceu esta quarta-feira em Londres. Informação em tempo real sobre a localização dos autocarros disponível em Aveiro. A funcionalidade de transportes públicos do Google Maps, chamada Google Transit, possibilita que os utilizadores verifiquem percursos, paragens e horários diretamente através da aplicação. Um grande amigo de Espanha, Francisco Pinto Balsemão. Reconhecido por jornalistas e políticos do país vizinho desde os últimos suspiros das ditaduras ibéricas, Francisco Pinto Balsemão é lembrado como correspondente do Expresso em Madrid há 40 anos. Regulamento para concurso especial de medicina sem exame de conhecimentos é preparado pela FMUP. O reitor da APA assegurou que não iria impedir modificações ao regulamento do concurso especial de entrada no curso, desde que respeitassem a legislação. Greve em Oeiras é anulada. Câmara não teve aviso prévio. A Câmara Municipal afirma que não recebeu a notificação de greve da função pública com a antecedência necessária. O sindicato viu-se forçado a cancelar as paralisações na véspera e atualmente busca explicações para a falha na comunicação. A intensa conexão de Balsemão à Espanha, da história do Estoril a Madrid. Reconhecido por jornalistas e figuras políticas no país vizinho, Francisco Pinto Balsemão é lembrado desde os últimos suspiros das ditaduras ibéricas. O jornalista tem sido correspondente do Expresso em Madrid durante 4 décadas. Mistérios naturais a descobrir e admirar na Serra da Estrela. No Parque Natural da Serra da Estrela, Gouveia, Manteigas e Ceia constituem paragens de um percurso por locais selvagens e preservados. Existem trilhos, covões e praias fluviais para percorrer a montanha a pé ou de bicicleta em qualquer estação do ano. O passeio verde é apoiado pela Kia, carro oficial Boa Cama Boa Mesa. A greve da função pública inicia-se à meia-noite. Espera-se o encerramento de escolas, distúrbios nos setores da saúde e justiça, bem como uma elevada participação de funcionários nas autarquias e nos serviços centrais da administração pública. Noronha, uma palavra em falta, Kilimanjaro e Ivan. Nas diversas iniciativas de campanha, João Noronha Lopes tem recebido a orientação de um dos seus filhos, o que se repetiu na casa do Benfica de Santarém. Ministra da Cultura é interpelada pelo PS acerca do arrendamento de espaço no CCB à extrema-direita europeia. A primeira reunião da Fundação Patritz, marcada para o dia 17 de outubro, no Centro de Congressos e Reuniões do CCB, está na mira. Iremos ensinar os nossos filhos a saudar as pessoas que encontram. O receio dos desconhecidos apenas poderá empobrecer a nossa existência. Distância de 2.300 milhões entre o CFP e o Governo no saldo de 2026. O CFP expressa incertezas quanto à viabilidade futura das finanças públicas, afirmando que o saldo de 2026 está condicionado a intervenções específicas. Existem várias incertezas, mas também reservas. Para 2025, o CFP prevê déficits. Apoios às artes, a associação solicita indexação à inflação. Na semana anterior, a DG Artes anunciou as entidades iniciais que tiveram o apoio renovado para o intervalo de 2027 a 2030.
Vamos educar os nossos filhos a saudar as pessoas que encontram. A apreensão em relação aos desconhecidos pode apenas empobrecer a nossa existência. Apoio às artes. Associação solicita indexação à inflação. Na semana passada, a lista das primeiras entidades que tiveram apoio renovado para o período de 2027 a 2030 foi divulgada pela DG Artes. Mistérios naturais para descobrir e admirar na Serra da Estrela. No Parque Natural da Serra da Estrela, Gouveia, Manteigas e Ceia são destinos de um percurso que revela locais selvagens e preservados. Seja a pé ou de bicicleta, existem trilhos, covões e praias fluviais que permitem explorar a montanha durante todo o ano. O Passeio Verde é apoiado pela Kia, carro oficial Boa Cama Boa Mesa. Conflitos bélicos em África correspondem a 40% do total global. A Cruz Vermelha afirma que a situação mais alarmante ocorre no Sudão, que se encontra desde abril de 2023 em meio a uma guerra civil. Ministra da Cultura é interpelada pelo PS acerca do arrendamento de espaço no CCB à extrema-direita europeia. A primeira reunião da Fundação Patritz está agendada para o dia 17 de outubro, no Centro de Congressos e Reuniões do CCB. CFP expressa incertezas acerca da viabilidade e realização do excedente no OE 2026. A entidade afirma que, apesar de esta estratégia possibilitar a previsão de um resultado orçamental favorável e a continuidade da diminuição do rácio da dívida pública, levanta interrogações sobre a sua viabilidade. Glória. Moedas assegura a segurança dos autocarros e elétricos. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa enfatizou que o relatório inicial do GPAF indica deficiências técnicas, problemas que se arrastam do passado e que ainda persistem no presente, e por isso, existe uma responsabilidade técnica. PIDE em Foco. Advertência sobre o saudosismo do Estado Novo. As histórias abrangem a época em que António de Oliveira Salazar liderou a nação, entre 1933 e 1968, período em que instituiu e firmou a PIDE, considerada um dos alicerces e um dos defensores da fortaleza que edificou e na qual imperou. Habitantes da zona de Penajoia, em Almada, solicitam ser reconhecidos como parte da solução e não como um problema a resolver. Em uma missiva aberta dirigida à Câmara Municipal de Almada, os habitantes da zona solicitam serem escutados e integrados numa conversa que possibilite descobrir soluções dignas. Também fazem um apelo para a melhoria das condições de segurança e dignidade dos habitantes, enfatizando que tal mudança teria um efeito benéfico em todo o concelho. Concentrações do movimento Porta a Porta junto ao IHRU em Lisboa e Porto. O Porta a Porta solicita um IHRU que se dedique a autênticas políticas públicas de habitação. Não aconteceu aquele agora fadista resolveu ser atriz, mas estava a atuar ao lado da Rita Blanco e pensei, onde é que eu vim parar? Sempre me senti uma estrangeira. Contudo, fui extremamente bem acolhida, sem qualquer tipo de discriminação. Raquel Tavares relembra, no posto emissor, as suas vivências em telenovelas e séries. Câmara do Porto terá Catarina Araújo como vice-presidente. O presidente da autarquia será Pedro Duarte, do PSD. Em 2026, Carminho apresenta-se nos Coliseus de Lisboa e Porto. Carminho traz o seu novo álbum aos Coliseus de Lisboa e Porto. Concurso de Medicina sem prova de conhecimentos é preparado pela FMUP. Em setembro, surgiu a controvérsia relacionada com o concurso especial de acesso ao mestrado integrado em Medicina.
Mais de 8.000 doses de cocaína apreendidas pela GNR em Paredes. Os indivíduos em questão serão levados ao Tribunal Judicial de Penafiel para a imposição das medidas de coação. Votação da Lei da Nacionalidade adiada novamente pelo PSD. Conversações prosseguem. Os grupos parlamentares adiam pela terceira vez a votação das propostas de alteração à nova Lei da Nacionalidade, atualmente na Comissão Parlamentar da Especialidade. Informação em tempo real sobre autocarros disponível em Aveiro. As redes geridas pela Transdev, AV Mobilidade, Aveirobus, Cávado, Covilhã Mobilidade, Mobiave e Mobiviseu Dom Lafões foram integradas no Google Transit. A Digi entra sem causar perda de clientes na Vodafone. A Vodafone afirma que é mais forte nos países em que opera diretamente. Na Europa, os principais mercados onde atuamos diretamente são a Alemanha, a Inglaterra e a Turquia. Greves no setor público marcadas para hoje incluem saúde e educação. Para esta quinta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços e Entidades com Fins Públicos anunciou uma greve que envolve os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores do Estado, que representa o pessoal não docente. Operação da polícia em Moçambique visa combater raptos. Desde que começaram a ser registados, em 2010, cerca de 300 indivíduos foram apanhados pela polícia em situações de rapto em Moçambique. Sanções à Rússia obstaculizam progressos, mas não derrotam guerras. Embora as sanções dificultem a luta bélica, não solucionam os conflitos. Bruno Cardoso Reis defende que, enquanto Putin observar benefícios no campo de batalha, a paz permanecerá longe. E Trump irá desistir? Na União Europeia, Portugal ocupa o terceiro lugar em termos de vacinação. Desde 1965, Portugal conta com um programa nacional de vacinação que é gratuito e acessível a todos. Trump alerta que apoio dos Estados Unidos da América a Israel será se anexou Cisjordânia. Donald Trump enviou uma mensagem a Benjamin Netanyahu: não é possível combater o mundo. É viável enfrentar batalhas isoladas, mas o mundo está a opor-se a ti. O presidente dos Estados Unidos da América declara que planeia visitar Gaza em breve. Conclusão das obras no Teatro Nacional Dona Maria II prevista para junho. A reabertura do Teatro Nacional Dona Maria II está agendada para o verão de 2026. Rubén Aguiar, cantor, batalha no Supremo para evitar pena de prisão após tentativa de homicídio. O advogado da pessoa lesada critica o artista. A justiça não pode hesitar diante de atos de violência que ameaçam o bem mais precioso, que é a vida, afirma Pedro Nogueira Simões. Causadores de distúrbios considerados prováveis pelos israelitas. O Maccabi Tel Aviv confirmou que não irá aceitar os bilhetes para visitantes no jogo da Liga Europa, mesmo após o anúncio da proibição, mesmo que a decisão venha a ser revertida. Balsemão, o herói que desconhecia a localização da cozinha, mas que transformou Portugal. Marcelo prestou tributo ao político visionário, determinado, otimista, que teve um papel tão natural na edificação da liberdade que quase dava a impressão de que não estava a alterar Portugal. Contudo, estava. Ao filho mais novo e CEO da empresa, Francisco Pedro Balsemão, foi atribuída a tarefa de homenagear o homem, pai, avô e esposo, um herói imperfeito como deve ser. Os discursos foram proferidos no final da missa de corpo presente de Francisco Pinto Balsemão. A associação divulga a iniciativa de apoio Jogar em Segurança. De acordo com a APAJO, a iniciativa encontra-se em fase de soft launch, gradual, desde o verão e será sustentada financeiramente pela associação, especialmente através dos membros que se juntaram ao projeto e que irão promovê-lo entre os seus jogadores.
Treinador e jogador da NBA apreendidos por apostas ilegais. O atleta de 31 anos fazendo parte dos Miami Heat desde 2024. Coliseus de Lisboa e Porto recebem Carminho em 2026. Em maio e junho do próximo ano, a fadista Carminho irá subir ao palco dos Coliseus de Lisboa e Porto. Este mês, lançou o álbum Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir. Pavilhão da Escola de Almada encerrado devido a questões de segurança. Na Escola Secundária António Gedeão, dezenas de alunos não terão aulas pelo menos na quinta-feira e na sexta-feira. Quais as razões para o elevado consumo de antidepressivos? Com o maior uso de antidepressivos, Portugal ocupa a segunda posição na OCDE, sendo o líder em ansiolíticos. O que poderá justificar esta situação? A Perplexity é processada pelo Reddit por utilizar conteúdos de utilizadores para desenvolver o seu sistema de IA. A rede social alega que a startup recolheu de forma ilegal conteúdos de utilizadores para aperfeiçoar o seu motor de busca baseado em inteligência artificial, num processo que inclui também mais 3 empresas. O que ando a ler? Os Vizinhos. Chama-se Os Vizinhos, o livro que gostava de partilhar, escrito e ilustrado pela autora Ainat Sarfati. No terceiro trimestre, Banco de Portugal estabelece 163 processos e impõe coimas superiores a 1 milhão de euros. Dos 163 processos abertos entre julho e setembro, 155 dizem respeito a infrações de caráter comportamental. Explorar a autenticidade e a natureza nas serras do centro de Portugal. O roteiro de experiências passa por aldeias históricas de xisto e montanha, que se tornam pontos essenciais no encontro entre a tradição ancestral e o verde da natureza. Nas serrâneas da região centro, há uma vasta gama de descobertas, incluindo produtos locais, artesãos e pastores, bem como lojas e sabores genuínos. A não perder no sábado, 11h35, na SIC Notícias. Reunião de emergência convocada devido a erros nos cadernos eleitorais do Benfica. Candidatos descobriram diversas inconsistências na lista de votantes, entre as quais associados falecidos. Zez Vaz colocou um nariz de palhaço em Donald Trump e é finalista dos European Cartoon Awards. A sátira do encontro entre Trump e Zelensky, apresentada no O Cartoon Dress Code, garantiu a Zez Vaz uma posição na lista dos finalistas dos European Cartoon Awards de 2025. 17 horas. Nacionalidade. A discussão é adiada pela terceira vez. O líder da bancada do PSD explica o adiamento devido às cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão. Neste mesmo jornal, o Conselho das Finanças Públicas expressa incertezas sobre a forma como o país irá proceder. Na Capela Sistina, o Papa reza com Carlos e Camila. Carlos III e Leão XIV. O Palácio de Buckingham admite nas redes sociais que a visita representa um presente de confraternidade. Faleceu Sofia Corradi, de 1934 a 2025, fundadora do programa Erasmus. Ao voltarem dos Erasmus, sentem-se transformados, passam a valorizar-se, respeitam a sua cultura nacional, aprendem a interagir com indivíduos de outras culturas, não fazem julgamentos, apreciam a diversidade, tornam-se pessoas distintas, possuem algo a mais. Lisboa restringe opções vegetarianas nas cantinas escolares. A partir de janeiro, apenas quem segue este tipo de alimentação terá acesso. Já está em andamento uma petição pública que acusa a Câmara de discriminação alimentar. Desvenda o mistério do relógio, porque a hora altera. A 26 de outubro, os ponteiros brincam. Em Portugal continental e na Madeira atrasam 1 hora, enquanto nos Açores, 2.
Pode parecer encantamento, mas existe uma explicação para tal fenómeno. Qual será? El Pomdeor na Gulbenkian, excelente, extraordinário. Na sua terceira visita a Lisboa em menos de um ano, o agrupamento El Pomdeor presenteou-nos na Gulbenkian com uma sinfonia de Alegre, além de O Baile das Ingratas e O Combate de Tancredo e Clorinda, de Monteverdi. Não faltou aqui o drama. Fuga de ladrões do Louvre captada em vídeo de 30 segundos. Utilizando o elevador de carga, os ladrões abandonaram a Galeria Apollo levando joias avaliadas em 88 milhões de euros. O vídeo registra alarmes a soar e uma voz a expressar descontentamento. Foram-se embora. Pentágono critica Netflix por criar lixo woke após estreia da série LGBT+, Boots. A série, que se fundamenta em eventos reais, narra o percurso de autodescoberta de um antigo fuzileiro do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. BI realiza reunião da Mesa Nacional no domingo para discutir autárquicas, presidenciais e OE. Neste mês, nas autárquicas, o partido viu a sua representação passar de 5 vereadores e 94 deputados municipais para uma única vereadora em Lisboa. Utopia em Braga recebe o Nobel Abdulrazak Gurnah. Na terceira edição do Utopia, Abdulrazak Gurnah está presente. Das águas milagrosas de Alfama aos esqueletos no Rocio, os novos segredos da cidade nas histórias de Lisboa. O podcast Histórias de Lisboa regressa. Nesta nova temporada, Miguel Andrade, jornalista da SIC, convida-nos a explorar segredos inéditos da cidade, a escavação que desvelou milhares de esqueletos infantis num convento próximo do Rocio, as águas milagrosas de Alfama e a significativa história dos elevadores e ascensores lisboetas. A terceira temporada tem estreia marcada para esta sexta-feira, não perca o episódio inaugural. Vendas em máximos históricos, mas lucros em declínio. Qual é a situação da Tesla? A Tesla alcançou novamente máximos nas vendas, porém os lucros não corresponderam às previsões. O que está a acontecer com a empresa de Elon Musk? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Zés Vaz colocou um nariz de palhaço em Donald Trump e é finalista nos European Cartoon Awards. O Cartoon Dress Code, que faz uma sátira do encontro entre Trump e Zelensky, garantiu a Zés Vaz um lugar na lista extensa de nomeados para os European Cartoon Awards de 2025. Os argumentos que os candidatos trouxeram para o debate da BTV. Hoje, os 6 candidatos à presidência do SL Benfica participarão em um debate na BTV. Vamos explicar quais argumentos vão ser apresentados e de que forma o debate inovador vai decorrer. Também recordamos Adolfo Vieira de Brito. Vendas em alta, porém lucros em declínio. Qual é a situação da Tesla? A Tesla alcançou novos máximos nas vendas, no entanto, os lucros não atingiram as previsões. O que está a acontecer com a empresa de Elon Musk? Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Reunião da Assembleia do Livre na segunda para discutir OE e eleições. O deputado Jorge Pinto declarou esta semana a sua candidatura à presidência da República. Coimbra, a conselhia do PSD renuncia devido à incapacidade de manter a autarquia. Não conseguimos atingir o nosso principal objetivo, afirmou a equipa liderada por João Francisco Campos. Greve na saúde tem 80% de adesão, segundo o sindicato. A greve foi anunciada para esta quinta-feira. Lula acaba de desistir da sua ambição de ser líder climático. Brasil dá luz verde à polémica exploração de petróleo no Amazonas. A licença para a perfuração e exploração de petróleo na costa da maior floresta tropical do planeta foi aprovada pelo governo brasileiro, numa zona considerada um ecossistema marinho altamente sensível, que alberga espécies ameaçadas de extinção. Esta autorização, impulsionada pelo presidente Lula da Silva,
É concedida um mês antes da realização da importante Cimeira Climática da Organização das Nações Unidas, a COP30. CML restringe escolha vegetariana nas escolas públicas. A opção vegetariana deverá ser selecionada pelos alunos na escola, ao invés de poderem optar no momento da marcação da refeição. Diretores e pais manifestam descontentamento com a alteração. Moçambique. Executivos esperam que a Galp tenha bom senso. A questão envolve a transferência integral das participações sociais da Galp na Área 4 de Moçambique, um negócio para o qual a petrolífera pediu a emissão de um parecer vinculativo, conforme o ordenamento jurídico moçambicano, a respeito das implicações fiscais da transação. Maduro afirma que a Venezuela dispõe de 5.000 mísseis antiaéreos para enfrentar os Estados Unidos da América. Esta afirmação é feita em reação ao envio de aviões de combate e navios dos Estados Unidos da América para as Caraíbas, supostamente para combater o tráfico de drogas. As autoridades da Venezuela veem este movimento como uma tentativa de alteração de regime para dominar as reservas de petróleo do país. Iron Maiden comemora um meio século com o lançamento do livro em novembro. Os membros da banda participaram ativamente na criação do livro. Inter Miami e Lionel Messi prolongam contrato até 2028. Estou extremamente contente por permanecer aqui e continuar com este projeto que, para além de ser um sonho, se transformou numa bela realidade, declarou o atleta de 38 anos. Conheça a formação do FC Porto para o confronto contra o Nottingham Forest, novidade no centro do campo portista. A partida da Liga Europa terá início às 20h00. Ryanair solicita que se evitem filas no aeroporto de Lisboa. A Ryanair destacou que, este verão, Lisboa foi o aeroporto com mais atrasos em todo o país. Calvé, fabricante de baterias chinesa, pretende unir-se a empresas locais em Sines. A empresa chinesa de baterias começou já a preparação do terreno para o seu projeto de 2 milhares de euros milhões em Sines. Fernanda Câncio, a jornalista mais inocente do planeta. Alberto Gonçalves analisa o relato de F. Câncio durante o processo de José Sócrates. Nova fase para o Plano Nacional de Restauro da Natureza. A apresentação do plano à Comissão Europeia está prevista para acontecer até agosto de 2026. MP inquiriu o diretor da empresa responsável pela manutenção do elevador da Glória e indagou sobre a seleção do cabo. Na qualidade de testemunha, Gustavo Pita Soares foi ouvido pelo procurador que investiga o acidente que resultou em 16 vítimas mortais. Ele foi interrogado acerca do acordo entre a MNTC, Main, nome comercial, e a Carris, bem como sobre o cabo que pode ter causado a tragédia. O advogado deste gestor afirma a responsabilidade pela seleção do material cabe à Carris. Ministra brasileira admite contradição em relação ao Amazonas. A Petrobras, empresa estatal do Brasil, informou que recebeu autorização ambiental para realizar a perfuração de um poço em águas profundas na foz do Amazonas, uma escolha que conta com o apoio do presidente do Brasil, mas que tem sido alvo de críticas por parte de diversos ambientalistas. Costa deseja que Putin compreenda que a União Europeia não se encontra fatigada e nunca se fatigará no apoio à Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu insiste na utilização dos ativos russos congelados para financiar Kiev. Temos afirmado que apoiaremos a Ucrânia a qualquer preço e agora vamos torná-lo realidade, garante. Exploração ilegal de jogos de fortuna ou azar leva à detenção de 2 pessoas em Ovar. A PSP apreendeu máquinas de jogo de 2 estabelecimentos comerciais.
Críticas de Netanyahu ao plano de anexação da Cisjordânia. Netanyahu admitiu que um dos seus apoiantes, Yudi Edelstein, deu o seu voto favorável à anexação. A CIBEF questiona a ligação entre o consumo de vinho e o cancro. Um dos países com o mais elevado consumo per capita de vinho é Portugal. Monocromo de Yves Klein é leiloado pela Christie's por 18,4 milhões. Para Yves Klein, o azul simbolizava o imaterial e o infinito. Tribunal determina o encerramento da empresa de Val e Azevedo em Londres. Em 2020, João Val e Azevedo estabeleceu a Cance Global, que contava com apenas um colaborador e se especializava em consultoria para a gestão. Os valores relacionados à insolvência não foram divulgados. Mulher procurada na Alemanha por branqueamento de capitais é detida pela PJ. A conta bancária da arguida terá servido para que dezenas de milhares de euros pudessem ser transferidos para outras contas devido a atividades criminosas contra o património. Arguida após queixa da Solverde, Ana Gomes. A socialista anunciou na Rádio Observador que recebeu a notificação esta quinta-feira, em virtude da denúncia da Solverde por afirmações públicas que, segundo a empresa, comprometem a sua reputação. Carris, o escudo de moedas para proteger-se. A escolha de não prorrogar a administração da Carris é insuficiente, representa uma evasão de responsabilidades. Moedas, que se considera mal aconselhado, está a justificar-se. Terá cometido erros na gestão política do incidente do elevador da Glória? Diário de Mangione revela estratégia para assassinar CEO de empresa farmacêutica. No seu diário, o jovem de 27 anos afirmou que um assassinato do CEO de uma seguradora, ao invés de um ataque aleatório, iria reforçar a sua crítica ao sistema de saúde norte-americano. Este ano, a Somália continua a ser a nação com a pior classificação no Índice Global da Fome. A nível global, 20 crises alimentares resultantes da violência armada impactaram cerca de 140 milhões de indivíduos em 2024. 24 detenções após a terceira noite de protestos em Dublin. Cânticos anti-imigrantes e bandeiras da Irlanda foram levados por manifestantes até ao hotel que alberga requerentes de asilo, após a alegada violação de uma criança nas proximidades. Ventura avisa que votará contra a lei da nacionalidade caso o PSD não adicione a perda automática. O PSD desagregou os diplomas e, para além das modificações na lei da nacionalidade, apresentou uma proposta de alteração ao Código Penal com as penalizações, onde o Chega pretende incluir a perda automática de nacionalidade para aqueles que forem condenados. Ventura avisa que votará contra. Na próxima quinta-feira, Trump encontra-se com Xi na Coreia do Sul. Em meio a um cenário de tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, Trump havia colocado em questão a possibilidade de um encontro desse tipo. Estados Unidos alerta para consequências graves se Hamas não se desarmar. Até ao momento, o Hamas soltou 20 reféns com vida e entregou 15 cadáveres. Iniciou-se o processo de milhões da TVI contra Lubomir Stanisic. O que está em questão é a violação do contrato de exclusividade que unia o chefe à emissora de Queluz de Baixo. Miguel Sousa Tavares, Balsemão, tinha muito mais prazer em liderar o setor do jornalismo do que o governo e ainda lembra um momento marcante. Sousa Tavares relembra Pinto Balsemão, a quem a nação ficou a dever muito e receia que a sua morte nos deixe, nós meios de comunicação, desprotegidos. A celebração dos colaboradores ao homem que dedicou a vida ao jornalismo, 88 palavras eternas em homenagem a Francisco Pinto Balsemão. Cada um de nós selecionou uma palavra que contribui para descrever o homem com quem todos interagimos.
Num instante, diversas pessoas se reuniram. E ainda chegaram outros que já não estão nesta instituição, mas continuam conosco. Reunimos 88 palavras, uma para cada ano da vida de Francisco Pinto Balsemão, que faleceu nesta terça-feira. Esta é a nossa forma de expressar gratidão. Vídeo publicado pela Marinha dos Estados Unidos da América revela alegada interseção de navio de contrabando no Pacífico. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América divulgou um vídeo que documenta a interceptação de uma embarcação suspeita de contrabando no Oceano Pacífico. Segundo as autoridades, o navio era operado por uma rede de tráfico e foi alvo de ações de apreensão em alto mar. Ventura aspira a ser o candidato mais votado na ronda inicial e obter um resultado significativo. O líder do Chega afirmou que a sua candidatura é de caráter pessoal, mas baseia-se no crescimento e na consolidação do Chega. Francisco Pedro Balsemão, no funeral do pai, afirmava que éramos uns afortunados e, por isso, temos a responsabilidade de melhorar o mundo. Na missa de corpo presente que teve lugar no Mosteiro dos Jerónimos, Francisco Pedro Balsemão fez a sua última despedida ao pai esta quinta-feira. Faleceu David Boll, parceiro de Marc Almond nos Softcell. A sua condição de saúde tinha-se agravado e, nos concertos mais recentes, estava numa cadeira de rodas. Contudo, ainda conseguiu gravar o álbum que o grupo lançará na primavera. Era o núcleo dos Softcell, afirma Marc Almond. A despedida final a Balsemão, um tributo ao PSD. A missa de corpo presente, realizada nos Jerónimos, contou com a presença de políticos, jornalistas e outras personalidades da SIC. Luana Piovani revoltada com as recentes greves nas escolas em Portugal. A atriz brasileira residente em Portugal expressou novamente a sua indignação nas redes sociais. Benfica. O único debate com os 6 candidatos. Antes das eleições do próximo sábado, Rui Costa, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Meier e Cristóvão Carvalho reúnem-se para o primeiro e único debate a 6. Acompanhe aqui. André Ventura aspira a ser o candidato mais votado na primeira volta. O candidato André Ventura afirmou que a sua candidatura é de caráter pessoal. Rússia é acusada pela Lituânia de infringir o espaço aéreo. A situação emergiu na data em que a União Europeia revelou a autorização do 19º pacote de sanções à Rússia. A sua quinta-feira de sorte pode estar a chegar. Descubra a chave do Eurodreams e veja se é o felizardo escolhido. Os sorteios ocorrem às segundas e quintas-feiras. Faleceu o músico David Boll, um dos membros dos Softcell. O falecimento de David Boll ocorre aproximadamente 2 meses depois da sua última performance ao vivo, no Festival Rewind, poucos dias após a finalização do próximo disco dos Softcell, intitulado Danceteria, cuja estreia está prevista para a primavera de 2026. Greve preocupa negociações entre o governo e os sindicatos da administração pública. Sem aumentos suplementares ao planeado e sem 25 dias de férias, a função pública marcou uma greve para esta sexta-feira. Processo de Menezes contra Rodrigues a ser instruído em novembro. Na altura do incidente, Luís Filipe Menezes ocupava o cargo de ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Faleceu David Boll, parceiro de Marc Almond nos Softcell. A sua condição de saúde tinha-se agravado, tendo aparecido em cadeiras de rodas nos concertos mais recentes. Mesmo assim, ele conseguiu gravar o álbum que o grupo irá lançar na primavera. Ele era a alma dos Softcell, afirma Marc Almond. Núcleo Museológico sobre Tanoaria será criado em Mogo de Anciães.
A aldeia de Mogo de Anciães teve um significativo desenvolvimento na tanuaria, que consiste na produção de pipos e barris para o armazenamento de vinho, com a existência de até 8 oficinas a funcionar ao mesmo tempo. Presentemente, apenas uma delas permanece em operação. Greve perturba conversações entre o governo e os sindicatos da administração pública. Função Pública marcou uma greve para esta sexta-feira, sem aumentos adicionais e sem 25 dias de férias. A sua quinta-feira de sorte pode estar a chegar. Descubra a chave do Eurodreams e verifique se é o contemplado afortunado. Os sorteios decorrem às segundas e quintas-feiras. Mulher procurada por branqueamento de capitais é detida pela PJ. A arguida terá tido a sua conta bancária empregue para permitir que dezenas de milhares de euros transitassem para outras contas, resultante de delitos contra o património. Açores. PS afirma que estudo sobre a pista do Pico está a ser ocultado pelo governo. Segundo o PS, este silêncio prolongado revela a falta de vontade e de estratégia do governo dos Açores para realizar uma obra essencial ao progresso do Pico. Inicia-se o debate entre os concorrentes à presidência do Benfica. Os tópicos do debate incluirão futebol profissional, futebol de formação, futebol feminino e modalidades, finanças, direitos televisivos, infraestruturas, associativismo e relações institucionais. PSP, a maioria dos bairros registrou uma melhoria na sensação de segurança. A PSP destaca um avanço favorável na segurança das áreas municipais. Estreia da Foz do Mekong agendada para novembro. A peça permanecerá em exibição até 15 de novembro. Dois caças da Organização do Tratado do Atlântico Norte foram ativados pela Lituânia em reação a uma suposta violação do espaço aéreo por parte da Rússia. O embaixador russo será convocado, conforme anunciou o presidente lituano, em um momento que coincide com a aprovação do 19º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. Lajes. O governo afirma que está a analisar alternativas para os salários. A interrupção temporária deu-se em consequência da paralisação parcial da administração norte-americana, devido à não aprovação do orçamento dos Estados Unidos. Incêndio eclode no Hospital da Misericórdia, em Cabeceiras de Basto. As chamas limitaram-se a um edifício anexo do hospital privado. A União Europeia garante suprir as necessidades financeiras da Ucrânia. A Hungria ficou de fora desta decisão. Mesmo com o cessar-fogo, os ataques persistem na faixa de Gaza. Parece que estamos a voltar a 6 de outubro de 2023. Aproximadamente 100 palestinianos perderam a vida e cerca de 230 ficaram feridos nestas 2 semanas de tréguas em Gaza. Embora os ataques se mantenham, Trump assegura que o acordo permanece em vigor. Contudo, na prática, pouco se alterou. O Hamas continua a dominar o território e as forças israelitas permanecem na área. França. Diversos meios de comunicação alvo de desinformação a favor da Rússia. As publicações, que vêm acompanhadas de imagens criadas por inteligência artificial, têm como objetivo desacreditar os líderes franceses. Aniversário do Museu do CCB assinalado com exposição e eventos. Atividades e visitas guiadas às exposições são abertas ao público. Putin descreve sanções dos Estados Unidos da América como um ato hostil. Putin afirmou que as sanções são sérias e podem acarretar determinadas consequências, embora não tenham um efeito relevante na nossa saúde económica.
6 respostas sobre o aumento das tensões entre Maduro e Trump. A batalha de Trump contra o tráfico de drogas é vista como uma fachada para promover uma alteração de regime. Washington intensificou suas operações e enfrenta a Colômbia. O cenário evoca os espectros da Guerra Fria. Executivo analisa alternativas para a demora nos pagamentos aos funcionários portugueses na base das lajes. Os funcionários deixaram de receber o correspondente a 24 horas de trabalho entre 1 e 4 de outubro e foram avisados de que não haverá qualquer quantia na próxima quinzena. Portas, a abordagem de Trump é um plano de austeridade. Portas lembrou que os Estados Unidos sempre oscilaram entre políticas comerciais mais liberais e políticas comerciais mais restritivas. Sá Fernandes apoia seguro, mas Jorge Pinto, ainda, não é oficial. Embora tenha anunciado a sua candidatura à presidência, o apoio do LIVRE a Jorge Pinto não está assegurado. Aposta da Fundação Mendes Gonçalves na educação e na ecologia. Fundação pretende intensificar a educação pré-escolar e as práticas sustentáveis. Inter Miami e Lionel Messi assinam renovação até 2028. Lionel Messi via contrato a terminar em dezembro com o Inter Miami. Qual é o dia atual nas relações internacionais? A mudança para um novo personalismo nas relações internacionais, que se fundamenta, essencialmente, nas relações interpessoais e nos interesses efêmeros dos líderes, nos leva a um estado de burnout. Análise de Jorge Botelho Muniz. Mnikova, da Rússia, recupera o título mundial de ginástica. A conquista foi garantida por uma margem de 1/10, com a americana Liane Wong a alcançar 54,966 pontos. Rubio continua a acreditar na pausa em Gaza. Nesta quinta-feira, Marco Rubio aterrissou em Israel, coincidindo com o fim da estadia do vice-presidente dos Estados Unidos no território. Médicos Sem Fronteiras alertam sobre a situação de vida em Cabo Delgado. Segundo os MSF, as carências na área da saúde continuam. Bankinter registra um aumento de 11% nos lucros até setembro. Em volume de negócio, Portugal representa o segundo maior mercado para o Bankinter. Consenso é desejado pela União Europeia para abolir a alteração da hora. Segundo o líder do governo espanhol, a alteração de horário já não é justificada. O futuro da empresa Dexis será decidido por credores a 13 de novembro. O Tribunal de Évora declarou a Dexis insolvente a 15 de setembro deste ano, após a empresa ter solicitado proteção judicial devido a sérios problemas de liquidez relacionados com a Operação Nexus. Miranda Sarmento rejeita a proposta do PS relativa às pensões. Miranda Sarmento apela à responsabilidade do PS. Entrevista ao Now, José Luís Carneiro discute resultados autárquicos, busca na proteção civil e a corrida a Belém. O líder do PS declarou que a decisão de abstenção do partido em relação ao Orçamento de Estado 2026 tem em vista o bem do país. Quais são as alterações introduzidas pelo Orçamento do Estado de 2026? A revisão dos escalões resulta numa diminuição do IRS. A taxa de IRS, ao ser reduzida, favorece as empresas. O regime dos grupos de IVA também passa por modificações. Contudo, o que permanece inalterado é a ineficiência da autoridade tributária. A capa inicial do Expresso.
Esquerda deve apoiar Seguro com desistências. A antiga candidata à presidência argumenta que António Filipe, Catarina Martins e o representante do LIVRE devem retirar-se antes da primeira volta, para permitir que Seguro avance para a segunda volta. José Luís Carneiro considera evidente que o PS ressurgiu como a principal opção política AD nas autárquicas. O responsável pelo PS declarou que a formação obteve resultados superiores aos da AD há 4 anos. Negociações nas madrugadas sem resultados. PS procura aproximação. As conversações entre PSD, PS e Chega sobre a legislação da nacionalidade prolongam-se, com um terceiro adiamento render algumas horas. O PS mostra-se mais próximo, enquanto Chega considera haver uma traição ao eleitorado e o PSD expressa desconfiança de que a situação se torna cara. Francisco Pinto Balsemão, de 1937 a 2025. Último sobrevivente da revolta do gueto de Varsóvia faleceu. Michael Smuts emigrou para os Estados Unidos, onde formou família, antes de se estabelecer em Israel. José Luís Carneiro afirma que a implementação da Lei da Nacionalidade dependerá do diálogo com o governo. O secretário-geral do PS indicou que o partido tem apresentado os contributos que foram pedidos. Domingo Sangrento. O réu no caso de homicídio é absolvido. O massacre do Domingo Sangrento deixou uma marca indelével no conflito da Irlanda do Norte, designado como de Troubles. Faleceu a realizadora Patrícia Saramago. Contava com 49 anos. Além disso, Patrícia Saramago exerceu funções como assistente de realização e anotadora. Trump: nada será feito por Israel em relação à Cisjordânia. Trump declarou que planeia uma visita a Gaza em breve. FCP-XNF. O Porto não conseguiu surpreender o opositor. Filipe Coelho afirma que, apesar de uma atuação mais positiva na segunda parte, os azuis e brancos demonstraram pouca criatividade. O comentador destaca Elliot Anderson como o melhor e Pablo Rosário como o pior. Diagnóstico do Plano de Restauro da Natureza finalizado e transição para a fase de propostas e prioridades. Uma das principais iniciativas do PNRN será a renaturalização de rios e ribeiras, abrangendo 725 km de trechos fluviais que foram intervencionados nos últimos anos. Trump desiste de enviar agentes federais para São Francisco. Através de uma postagem nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos da América expressou a sua intenção. Mais requinte, menos adornos, que o cozido à portuguesa nos salve. Em uma semana repleta de reviravoltas, celebramos a estação do ano em que a mais deliciosa das desordens se serve da panela para a nossa alegria. Apresentamos uma newsletter que se assemelha a um desabafo. Pedido de Ivo Rosa para consultar processos é negado pelo Supremo. O magistrado solicitou acesso a processos crime em que foi monitorizado, mas o tribunal afirmou que não provou ter interesse legítimo nessa solicitação. Costa refuta a existência de cansaço europeu em relação à Ucrânia. A Comissão Europeia recebeu um pedido da União Europeia para analisar alternativas de financiamento alinhadas com as necessidades da Ucrânia. Na próxima década, 80% das empresas em atividade irão deixar de existir. O Portugal Digital Summit 2025 juntou mais de 150 oradores e 3.000 participantes durante 2 dias de discussão sobre o futuro tecnológico da nação. O evento, que contou com a promoção da ASPI e da GoNext,
e que teve o Expresso como parceiro de média, evidenciou que a implementação da IA nas instituições está a forçar alterações para as quais muitos ainda não se encontram prontos. Diagnóstico do plano de restauro da natureza está finalizado e passa agora à fase de prioridades e propostas. Uma das principais ações do PNRN será a renaturalização de ribeiras e rios, abrangendo 725 km de cursos fluviais que foram intervencionados recentemente. FCP-XNF. 2 penaltis corretamente assinalados contra o Porto. Pedro Henriques afirma que a equipa de arbitragem e o VAR assinalaram corretamente 2 penaltis a favor do Floras. Nota 6. Uma arbitragem positiva, que se divide entre a equipa de arbitragem e o VAR. Na próxima década, 80% das empresas atuais deixarão de existir. O Portugal Digital Summit 2025 congregou mais de 150 palestrantes e 3.000 assistentes durante 2 dias de debate sobre o futuro tecnológico da nação. O evento, organizado pela ASPI e pela GongNext, e ao qual o Expresso se associou como parceiro de média, evidenciou que a implementação da IA nas instituições está a forçar alterações para as quais muitos ainda não estão prontos. Costa rejeita a existência de fadiga europeia em relação à Ucrânia. A Comissão Europeia recebeu um pedido da União Europeia para analisar alternativas de financiamento de acordo com as necessidades financeiras da Ucrânia.